começa aí. Eu sou filha da Maria, mãe de 3 filhos. A Anice é minha irmã mais velha. E ela, ao nascer, a minha mãe teve dificuldade no parto e ela teve paralisia cerebral. E eu tive a oportunidade de crescer dentro da ACD, lá em São Paulo, onde eu pude conviver com muitas deficiências. E quando a gente é criança, a gente não tem essa percepção. A gente não consegue perceber a diferença. Para mim, era muito natural. Eu fui só perceber quando a gente veio, ainda criança, morar em Cambuí. Eu tinha aproximadamente 9 anos, a minha irmã, ela é 2 anos e meio mais velha que eu. E aí começa toda uma trajetória. E o que eu vim compartilhar com vocês hoje é realmente sobre somos todos iguais na diferença, porque todos nós somos diferentes. A única condição que nos faz semelhantes, além do amor de Deus, é sermos humanos. Mas existem seres e existem seres humanos. E é nesse desejo que eu gostaria de falar sobre realmente o que é inclusão. Porque se estamos falando ainda em 2023 sobre inclusão, é porque efetivamente ela ainda não acontece. Porque o dia que a inclusão fizer parte das nossas vidas, nós não precisaremos mais falar sobre inclusão. Então, para começo de tudo, eu queria... Pode passar, por gentileza? Não vou falar da minha formação. Eu sou uma apaixonada pela educação e busco me formar para tentar entender um pouco mais sobre o processo educacional e inclusivo. Estou terminando o meu doutorado, o meu mestrado eu falei sobre crianças do 1º ao 5º ano, e agora eu estou falando dos alunos do 8º ano. O início de tudo. Toda mulher sonha, né, ou a maioria sonha em ser mãe. Então, o início de tudo, nós somos filhos de um Deus, né, que é amor. Pode passar, por gentileza? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é paciente, é benigno, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Toda mulher, em algum momento, sonha ou sonhou em ser mãe. Mãe do coração ou mãe que gera um filho. Pode passar, por favor? Então, quando a gente sonha com a maternidade, nós criamos muitas expectativas. Mas, junto com as expectativas, a gente idealiza, a gente gera um filho. E, dentro desse gerar, a gente já idealiza. Idealiza como vai ser a caminhada, idealiza como as características físicas, a gente idealiza. Mas, junto, vem o medo. Será que eu estou me alimentando adequadamente? Será? Existe muito será, muito porquê. E a gente idealiza. E a gente sofre. Eu falo que a maternidade é um amor que dói. Dói porque a gente sofre. A gente se culpa, a gente tem um monte de receio. Mas, e no processo da gestação, o que não falta é amor. Mas muita angústia junto com todo esse processo. E no acompanhamento, quando a gente está gerando o nosso filho, muitas vezes no pré-natal a gente fica naquela expectativa, se está ganhando peso, se está tudo bem, aí vem o morfológico. Nesse morfológico a gente fica apreensiva, para saber se está tudo bem. Aparentemente, quando não tem nada de má formação, vai estar tudo bem. Então, um diagnóstico de deficiência, ele pode vir a ser dado dentro do útero ou após o nascimento. E após o nascimento ou dentro do nosso ventre que a gente pode receber o diagnóstico. Quando a gente recebe um diagnóstico de deficiência, de má formação, pode passar, por favor? Aí o que acontece?
existem várias deficiências, e com essas várias deficiências existem todos os sentimentos. O sentimento de negação, muitos sentimentos. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, para a gente entender esse processo de inclusão, a gente precisa entender que tudo tem um início. Então, muitas vezes a gente não vai entender o porquê. Mas aqui, especificamente, nós vamos falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu estou falando sobre o amor, eu estou falando sobre a gestação, para a gente compreender o processo. E agora o que eu vou compartilhar com vocês está no vídeo 1. Só um minutinho. É uma luta, porque junto com a inclusão nós vivemos a pessoa, a família que recebe um diagnóstico de deficiência, ela vai passar por muitas lutas. E o trailer de um filminho que eu vou passar para vocês, que é Um Lugar para Todo Mundo, é uma família, porque a gente está no Brasil, em 2023, aqui. É louvável essa igreja abrir espaço para um momento de orientação, para a gente discutir uma questão tão importante, e a gente ainda pensa que nós estamos no Brasil, um país subdesenvolvido, onde enfrentamos diversas lutas, diversas batalhas em prol da inclusão. A gente ainda briga pelos direitos, o direito a um profissional, a um atendimento especializado, um direito à escolarização. Só que a gente pensa que o Brasil está atrasado. Na questão de legislação, o Brasil é muito avançado, mas ainda tem muito por vir. Porém, quando a gente pensa nos países desenvolvidos, a gente tem a ilusão de que a garantia à inclusão é mais eficiente, e muito pelo contrário. Esse trailer desse vídeo, ele está legendado, mas eu quero que vocês observem a cena. Porque o que acontece? O objetivo é mostrar a luta de uma família onde, ao nascer, ela já está em busca dos direitos. Porque, quando chegar na fase de escolarização, o que acontece? Nem todas as escolas estão abertas a receber uma criança com deficiência. Então, eu gostaria... É um vídeo curtinho, só para... E depois eu volto para a gente continuar. You just look like my child. I've always kind of dreaded when we have to find a school for him. Just want to correct you. I think it's going to be a little bit of a battle. So you're telling me my son is not even on the picture of the curve that one created by her that fits every child? We believe in your potential, and we are going to do everything we can to help you develop. The vast majority of kids with intellectual disabilities is still segregated in the United States. I don't know what the field is afraid of, but they don't want to understand that. There's very little transparency into this process, and as a parent, it's incredibly motivating. Mia, say hi. It should not be okay that almost 60,000 students in New York City are in segregated settings. I want you to be exposed. I want you to take advantage of every opportunity every other kid has. I didn't know he was different, but the world knew he was different. And at that moment, I learned that my child needed to be included like every other child. You have to be a child's foremost advocate because no one is going to do it to a greater extent than you. By opening the door for someone familiar, we're opening the door for someone like me, a queer student, or for a transgender student, or the Black students to fight for fighting for. I am arguing for passion. We must have passion if we're going to change the world. You don't know, Amelia. You've seen him once. You don't know what's appropriate. I know deep inside of me that he's going to do everything. He just needs to be given the opportunity. O vídeo, ele mostra os pais do Emílio. O Emílio é uma criança diagnosticada com
síndrome de Down. E a maioria das crianças com síndrome de Down, ela tem a comorbidade da deficiência intelectual. Por isso que no início fala sobre a curva. Toda criança, ao nascer, é feito todos os testes. E aí nós, como mãe, recebemos a carteirinha e vamos acompanhando o desenvolvimento da criança. Com o desenvolvimento da criança, existe uma curva, né, que fala sobre o crescimento, sobre o peso e sobre o desenvolvimento. E, quando temos criança com deficiência intelectual, já bem cedo, é previsto que a criança esteja abaixo da curva. E a conversa que os pais estão tendo naquele momento com a médica é que a médica está preparando que o Emílio está abaixo da curva. E, provavelmente, ele não vai ser aceito numa escola comum. Porque o que acontece? No Brasil, até antes de 2008, o objetivo é que as crianças com deficiência estivessem nas escolas especiais. Com a política de inclusão, isso foi tirado, porque o objetivo é que todas as crianças estejam nas escolas comuns, que a gente fala regular, mas é uma nomenclatura errada, porque todas as escolas especiais e comuns são regularizadas. Mas, quando a gente fala de escola especial, a gente pensa só criança com deficiência. Quando a gente fala de escola comum, a gente precisa entender que a educação é para todos. E ali, é uma mãe nos Estados Unidos que ela juntou todos os recursos financeiros possíveis e imagináveis para divulgar, para fazer esse filme e expandir esse filme. Esse filme é de 2021, de mostrar a trajetória da luta, porque ela fala que o filho dela tem o direito de estar em todo lugar, por isso que é um lugar para todo mundo. Então, todos, independente da deficiência, precisam estar em todos os espaços. E é nesse sentido que ela mostra a luta de estar num país desenvolvido, ainda onde a questão da inclusão é muito precária, porque a escola determina quem vai para a escola. Porque a criança com deficiência, ela é considerada que ela está abaixo da curva, então ela não está apta para estar naquele espaço. E aí ela começa a mostrar a trajetória, que o que o Emílio precisava era de uma oportunidade, porque ele tinha o direito de estar naquele espaço. E ela começa a mostrar o desenvolvimento do Emílio quando ele começa a ir para a escola. E o que vem mostrar é que a inclusão não é só para a criança com deficiência, porque a gente ainda existe o racismo, existe a questão social, econômica. Então, a gente está especificamente falando sobre a inclusão referente à deficiência. Mas o que essa família mostra é que a inclusão ela vai muito além, né? Então, quem tem o direito de determinar quem deve estar ou não em alguns espaços, principalmente como espaço escolar. A pessoa com deficiência, ela tem o direito de estar em todos os espaços, porque antes da deficiência, ela é uma pessoa. É uma pessoa provida de potencial. E é esse potencial que a gente precisa focar, não é na deficiência. Porque nós temos características e peculiaridades. Todos nós aqui somos seres, acredito que humanos, porque nós escolhemos estar aqui hoje para falarmos sobre inclusão. Então, quando a gente dispõe desse tempo para querer entender e buscar melhores condições para incluir, é que o nosso lado humano, desse amor que vem de Deus, nos impulsiona a querer sermos melhores. E é isso que faz a diferença. Existem várias formações, existem várias informações, mas de nada vale se realmente a gente não acreditar, não tiver esse amor e não tiver a empatia de se colocar no lugar do outro. Por isso que realmente a inclusão ela ainda é um processo. Então, como eu disse, quanto mãe, quanto familiar, quando se tem um diagnóstico da deficiência de tudo aquilo que vai por água abaixo do que eu idealizei, o sentimento é insegurança, é culpa, é medo, é raiva, é tristeza,
é impotência, principalmente pelo que a gente vai enfrentar, porque não é fácil. Viver na pele esse processo não é fácil. Mas a gente precisa criar expectativas e lembrar do amor. O amor, ele deve vir em primeiro lugar. Na questão da ordem, foi propositalmente, porque ele é o início, ele é o fim, ele é o processo. É através do amor que a gente consegue fazer a diferença. Mas, afinal, o que é inclusão? Como eu coloquei, o Brasil, aqui tem uma lista, né, sobre a questão do processo de legislação referente à inclusão. A inclusão, quando a gente volta na história, por que a gente fica questionando? Por que hoje tem tantas crianças com deficiência? Por que antes não tinha? É porque a gente não falava. E a maioria das famílias escondiam seus filhos, porque não era um espaço para ele. Então, a criança, a pessoa com deficiência, ela não tinha direito a estar em todos os espaços. Então, não era difundido. Não era... poucas famílias buscavam recursos. O maior recurso, ou o primeiro recurso, era trancar os filhos dentro de casa. Hoje é mais evidenciado porque todos estão na escola, e na escola comum, não na escola especial. E aí, realmente, muitos pais se privavam de ir para uma igreja, de ir ao mercado, porque ele sempre estava ali, escondido. Hoje, não. Porque hoje é entendido que é de direito e o espaço são em todos os lugares. Então, na questão da educação especificamente, começa em 1961, com a lei brasileira, né, com a Lei de Diretrizes e Bases. Começa a falar sobre a inclusão do preferencialmente na escola comum. Mas, obrigatoriamente, só passou a ser a partir de 2008, e endossado em 2015 com a Lei Brasileira de Inclusão. Pode passar. Tá? Então, assim, obrigatoriamente, quando ficava preferencialmente, dava o duplo sentido. Então, a escola podia ou não, ela podia ou não aceitar, porque ela podia justificar que não havia profissionais capacitados, o espaço não era adaptado, poderia se colocar diversas questões. 2008, com a política, onde até então a inclusão ela tinha uma conotação só médica. Quando começa a olhar a pessoa e não só a questão da doença, porque a deficiência era vista a princípio como uma doença, aí sim volta o olhar para o humano e aí começa toda uma proposta. Mas só em 2015 que realmente vem a Lei Brasileira de Inclusão e vem a obrigatoriedade. É proibido negar vaga para qualquer pessoa com deficiência. É de direito do estudante estar na escola, porque a educação é direito de todos. Enfim, o que é inclusão? A inclusão ela não está prevista só na imposição legal ou na questão da lei, mas ela expressa o nosso respeito e a valorização ao outro. É uma demonstração de que possuímos empatia, porque a inclusão ela começa com o meu olhar. Com o meu olhar, quando eu olho para a pessoa, e eu não enxergo a deficiência, eu enxergo a pessoa. Hoje existe um movimento muito em prol do anticapacitismo. O que é o capacitismo? É quando eu faço piadas pejorativas ou quando eu olho para a pessoa com deficiência, minimizando o potencial. Porque, independente de qualquer coisa, o que eu preciso entender é que não é a deficiência, é a pessoa. Existe uma pessoa a qual tem uma limitação, e isso caracteriza uma deficiência. Uma deficiência visual, eu faço uso de óculos, ou eu tenho uma baixa visão, então eu tenho uma visão limitada. Dependendo do grau, eu sou um deficiente visual. Eu tenho uma perda significativa auditiva, eu tenho uma deficiência auditiva. Mas qual é o impedimento para mim, que tem baixa visão,
e, de repente, eu tenho material, eu tenho recursos que me propiciam a levar a vida. Eu tenho uma perda significativa auditiva. Qual é o impedimento de seguir com a minha vida? Se eu utilizo de outros recursos. Eu tenho uma mobilidade reduzida, ou uma deficiência física. Eu vou ter outros recursos. Por ter uma deficiência visual, auditiva, física, impede de eu ser uma pessoa? Isso me torna menos? É isso que a gente precisa entender, porque quando se tem uma deficiência, existem recursos para suprir essa deficiência. E o que é inclusão? É quando eu não foco na deficiência, mas eu consigo enxergar a pessoa que sente, que tem medo, que tem angústias, que tem alegria, que tem desejos, que tem sonhos, como qualquer outra pessoa. Porque nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. E eu costumo brincar que a gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve. De repente, a gente fica assim, ai, nossa, vou falar uma coisa bem superficial. Quem nunca andou de avião? Faz falta andar de avião? Ah, seria legal andar de avião, mas eu nunca andei. Faz muita falta? Quem nunca andou? Uma pessoa que tem uma deficiência física, que nunca andou. Ela pode ter o desejo de andar, mas não faz tanta diferença porque ela nunca andou, mas ela anda com a cadeira de roda, porque é o recurso que ela tem. E aí a gente fica assim, ah, coitadinha. Não é coitadinha. É a condição dela, mas está tudo bem, porque ela tem outros recursos. Quem nunca enxergou, tem uma percepção assim, uma noção, porque a visão é muito mais neurológica do que, né, a questão do que a gente acha que são só os olhos, né, essa questão visível dos olhos. Não, ela nunca enxergou, mas ela enxerga o mundo de uma outra forma. Quem nunca ouviu? Aí a gente fica, coitada. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, ela está tendo uma perda auditiva, porque com os anos é natural que a gente perca, né, a audição. E o médico disse para ela assim, olha, se você fizer a cirurgia, você vai ouvir melhor. Ela falou assim, eu estou numa fase da minha vida que quanto menos eu ouvir, melhor é. Então, deixa como está. E no final das contas, O que a gente não pode olhar é para a deficiência, mas para a pessoa que tem sonhos, que tem desejos, que tem alegrias, que tem tristezas, que tem medos. E todos nós, em alguma questão, nós somos deficientes. Deficiente, às vezes, é muito mais aquele ser tão empobrecido, né, que, de repente, tem todos os recursos materiais, mas tem um profundo vazio. Isso é uma grande deficiência. Eu acho que a maior deficiência é a pessoa que ainda não aprendeu a ser humano, que não conhece o amor, que não conhece o amor de Deus e que sente um vazio enorme, que tem todos os recursos, mas tem um buraco do tamanho do universo dentro do seu coração. Então, quando a gente fala de inclusão, não é só a questão de assegurar um que estar por direito, porque realmente o nosso país ele é muito avançado na questão da legislação. Mas, por outro lado, é triste, porque as coisas só acontecem por imposição. Porque se a gente tivesse realmente esse olhar humano, não precisaria cumprir só por uma determinação legal, mas sim porque eu, quanto humano, eu tenho empatia e amor pelo meu próximo, onde eu respeito ele, não por uma imposição legal, mas porque realmente eu tenho respeito pelo meu próximo. E aí, entrando especificamente na questão da deficiência, caracteriza-se como deficiência aquele que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial. A pessoa pode nascer deficiente ou ela pode se tornar deficiente. Ou seja,
quando a mãe gera o bebê, de repente, dentro do ventre já tem uma má formação. Então, a criança pode nascer com uma deficiência física, intelectual, visual, auditiva, enfim. E como que ela se torna, como uma pessoa que nasce sem deficiência se torna deficiente? Através de um acidente. De repente, eu sofri um acidente no trabalho, de carro, enfim, perdi um membro, me tornei uma deficiente física. Eu tive um problema, perdi a audição, eu me torno uma deficiente auditiva. Eu tive um problema, eu perdi a visão, eu me torno uma deficiente visual. Então, nós podemos ter deficiência congênita, que já nasce com, ou adquirida, que por algum motivo a gente se torna deficiente. E por que longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial? Porque o longo prazo, quando de repente eu sofro um acidente e temporariamente, igual, eu quebrei um membro, temporariamente eu estou impossibilitada de movimentar aquele membro, ou seja, caí, quebrei a perna. Então, naquele momento, eu estou com a minha mobilidade reduzida, mas eu estou deficiente? É temporário. Então, se é temporário, eu estou com a minha mobilidade reduzida, mas eu vou, depois que tirar o gesso e fizer os cuidados, eu vou voltar a andar. Então, não é uma deficiência, é uma condição temporária. O longo prazo é quando realmente eu vou perder totalmente a mobilidade daquele membro e é irreversível. Tá? Só que tem uma questão importante, que é a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela muda o grau, porque muitas vezes o ambiente ela impede que a criança se desenvolva e ela tenha um comprometimento intelectual. Mas ela pode mudar o grau, de um grave para o moderado, do moderado para o leve, assim como o autismo. O autismo a gente vai mudando o grau, mas deixa de ser? Não. Quando se tem um diagnóstico de deficiência, o diagnóstico é permanente. Ele muda o grau. Nenhuma criança com diagnóstico de deficiência, ela deixa de ser deficiente. E é por isso que a gente precisa ter muita clareza, muito discernimento, quando a gente vai levantando possibilidades de deficiência. Porque, às vezes, a criança está em desenvolvimento. E, quando ela está em desenvolvimento, a gente precisa entender qual é o contexto que ela está inserida. Porque, quando a gente incentiva, ou por uma questão muito pontual, o fechamento de um diagnóstico, por isso que é a longo prazo. Porque o diagnóstico, ele não muda. Exceto o intelectual e o autismo, que se muda o grau, nenhuma criança com diagnóstico de deficiência, uma pessoa, ela deixa de ter. Só quando, de repente, o diagnóstico é dado de maneira errônea, você pode buscar um outro profissional e buscar um outro olhar, porque diagnóstico errado também acontece. E não é pouco, não, são muitos. Então, os tipos de deficiência física, né, quando se falta um membro, ou a questão de não andar, né, que pode ser... São vários os fatores. A deficiência física pode se ter na paralisia cerebral, pode se ter na questão de má formação, enfim. Visual, auditiva, intelectual, múltipla, quando é mais de uma deficiência. Igual a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma síndrome, mas muitas vezes ela vem acompanhada da deficiência intelectual. Então, a gente considera a deficiência múltipla. Ou se tem a visual e auditiva, ou se tem a física visual, enfim, quando é mais de duas deficiências. E o transtorno do espectro do autismo, que é o TEA, né? E aí a questão da deficiência intelectual e o TEA é que a gente pode mudar os graus, porque
na deficiência intelectual tem também moderada, leve e grave, e o TEA também, que agora 1, 2 e 3. Como é esse 1, 2 e 3? Depende do suporte que a criança precisa. Então, quanto mais suporte a criança precisa, é colocado o grau. Exemplo, a criança não fala, a criança ela tem dificuldade de compreensão, ela precisa de muito auxílio. Então, quando ela é muito agitada, enfim, aí, geralmente, quanto mais suporte a criança precisa, é o grau mais grave, que é o 3. Quando a criança ela tem uma dificuldade mediana, mas ela ainda precisa de muito suporte, é o 2. Quando ela precisa de pouco suporte, mas ela tem dificuldade na interação, ela tem dificuldade de compreensão, aí é o grau 1. É a mesma coisa para a deficiência intelectual. Então, quanto maior o suporte, o comprometimento, aí é subdividido esses 3 graus. Eu estou falando, mas quando tiver alguma dúvida ou vocês quiserem compartilhar, por favor, porque acho que é mais interessante, às vezes, quando a gente troca. Porque aí eu fico empolgada, aí só eu falo, me interrompam quando vocês acharem que deve. E se estiver ficando muito chato, também fala, que eu fico mais dinâmica. Uma questão que eu penso que seja importante. Por muitos anos, a gente no início da década de 70 até a década de 90, a gente falava as pessoas excepcionais. Quando surgiram as APAES, foi realmente famílias que lutaram em prol do direito das crianças, e aí criou-se a Associação de Pais, aos Amigos dos Excepcionais. Então, a pessoa com deficiência, ela era nomeada como excepcional. E isso, com o passar dos anos, foi se entendendo que não é excepcional, né, porque era usado como uma maneira pejorativa. Depois, mudou-se para portador de deficiência. Tudo isso tem a ver com a história do olhar, porque até então não era visto a pessoa. Então, essas nomenclaturas eram utilizadas. A partir do movimento de 2008, com esse olhar para a pessoa, foi começado a usar, então, a nomenclatura pessoa com deficiência. Às vezes, a gente usa a abreviação PCD. E aí tem pessoas que acham assim, nossa, PCD é estranho. Mas a nomenclatura certa é pessoa com deficiência, porque todo o movimento na história vem para nos mostrar que não podemos focar na deficiência, e sim na pessoa. É essa pessoa que realmente, ela de repente tem uma limitação, mas antes de tudo ela é uma pessoa. Então, que a partir de hoje, se havia dúvidas sobre a maneira correta de se referir a uma pessoa com deficiência, não tenham esse receio. Falem com muita segurança, porque a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Por quê? Porque não use a questão do deficiente ou portador de deficiência. Nenhuma pessoa porta nada. A pessoa é pessoa. Ela, de repente, tem uma limitação pela condição da deficiência, mas ela busca recursos para ser diferente. E existe hoje, muito ativamente, grupos, né, de pessoas que se identificam com a mesma deficiência, e eles são muito ativistas na causa. Principalmente, hoje, tem comunidades autistas, tem comunidades de todas as maneiras. E são pessoas que se identificam com a mesma deficiência e estão ativamente se posicionando, ocupando um lugar de fala. E nesse lugar de fala, eles não aceitam mais a nomenclatura errada, porque eles entendem que são terminologias pejorativas. E nisso, hoje a gente se fala muito sobre o capacitismo. O capacitismo...
Muito obrigada pelo seu comentário. Não é o certo. Especial todos nós somos. E a gente ainda temos muitas professoras com receio de falar sobre a deficiência. E a gente precisa falar da deficiência, porque é só falando sobre a deficiência que a gente vai conseguir falar sobre inclusão. E quando realmente a gente viver a inclusão, a gente não vai precisar nem falar da deficiência, nem sobre inclusão. E tem pessoas que têm receios. E eu digo assim, a gente precisa, quanto família, fortalecer os nossos filhos, para que os nossos filhos realmente sejam os propagadores do correto. E a gente não pode mais ter receio de falar, olha, principalmente para a criança que tem deficiência, porque ela vai crescendo, ela vai se percebendo diferente, e está tudo bem. Só que nós, família, precisamos estarmos fortalecidos para a gente fortalecer, porque é só fortalecendo as nossas crianças é que elas serão capazes de enfrentar a dificuldade que ainda é esse processo de inclusão. Eu fiquei por 7 anos trabalhando com a inclusão. E, junto com as minhas professoras, e elas tinham muito receio de falar, e eu dizia assim, olha que contraditório. Igual, vocês conhecem o CRI, nós temos o CRI, que é a nossa PAI de extrema. O CRI atende as crianças da educação infantil no atendimento especializado. E nós, quanto municípios, temos Centro de Atendimento Educacional Especializado, onde eu trabalhei por 7 anos. E lá é um espaço, qual é o pré-requisito para quem vai para o CRI ou para quem vai para o centro? O centro atende crianças do 1º ao 9º ano. E as crianças do ensino médio são atendidas pelo Estado, na sala de recursos dentro da escola. Todos os 3 fazem o mesmo trabalho. Qual é a diferença? A diferença é a faixa etária. Entende que o CRI está com a educação infantil, a educação municipal está do 1º ao 9º e a educação estadual está com o ensino médio. Só que no CRI, além do trabalho educacional, é feito o trabalho clínico, que aí tem a fono, tem a físio, tem a psicóloga. Na educação, a saúde é separada, então a gente só faz o trabalho educacional. E aí a saúde faz o atendimento de saúde. E o que acontece? Eu tive vários embates com as minhas professoras, porque a gente ficava nessa questão. Ah, o que eu tenho? Você é especial. Ah, você é especial. Aí, quando chegava, porque aí a gente tem algumas datas importantes, né? O Dia Mundial do Autismo, o Dia Mundial da Inclusão, o Dia Mundial... que são bandeiras que é importante ser relembrado, que há uma trajetória. E, quando chegava nesses momentos, as professoras não queriam trabalhar com as crianças, porque elas falavam assim, não, elas já são tão discriminadas na escola, a gente não vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar sobre o que ela tem de melhor. Falei, não, para, a gente precisa falar. Qual era o nosso maior problema? A condição para uma criança ir para o AE, do CRI, do centro de atendimento, é ter um diagnóstico de deficiência. Só que toda família que eu recebia, a gente tinha 2 públicos, aqueles que já estavam desde o início e a família não teve coragem de contar para o filho que ele tem uma deficiência e começou a falar que ele está indo lá porque é um reforço. E aí, o que acontecia? Você conversava aí eles começaram com a gente pequeno e já estavam adolescentes. Aí, o que você está fazendo aqui? A gente começou a ter um grande problema quando era... Primeiro, os casos... A primeira divisão, quando a gente inaugurou a sala de recurso, era... O CRI ficaria com os alunos com deficiência mais grave, principalmente intelectual e autismo mais grave, e a gente ficaria com os casos mais leves. Depois, não. A divisão foi por faixa etária. E aqueles alunos que começaram com a gente, que tinham uma deficiência intelectual leve, ele não tinha percepção, porque a criança,
ela não tem percepção da deficiência quando não é visual, porque a criança entende que a deficiência é quando falta algum membro, né? É mais quando é visível. Quando é uma questão intelectual, pouco ela percebe, ela se percebe diferente, ainda mais quando ela é pequena. Mas quando ela vai crescendo e vai se tornando adolescente, ela percebe que ela é diferente, mas ela não entende qual é a diferença. Ela percebe que ela já não se encaixa tanto nos grupos, que, de repente, ela fica ali meio de lado, ela não quer fazer a atividade diferente do colega, mas ela não entende por que ela não consegue fazer igual. E aí o professor dá uma atividade diferenciada para ela, mas ele também não quer fazer, porque é diferente, eu quero igual do meu colega. E aí começam muitos conflitos. E o maior problema de tudo isso é que a família, às vezes, não aceita a deficiência do filho, e, por ela não aceitar, ela não falou para o filho dela que ela tem uma deficiência. E aí ela vai percebendo, mas ela ainda não entende o que está acontecendo. E o que ela... A primeira reação, desistir da escola, se isolar, porque ela não está entendendo o que está acontecendo. E aí, o professor, ele fica assim, inseguro. Se a família não contou, eu que vou contar? E a gente começou a lidar com essas situações. E eu mudei a minha postura. Eu comecei a acolher os pais e dizer assim, você tem consciência que esse espaço é para atender o seu filho, que tem um diagnóstico de deficiência? E a deficiência do seu filho não é para você comparar ele com o irmão, com o vizinho, com o colega, porque ele não vai acompanhar o conteúdo da mesma forma. Mas é uma pessoa que está em desenvolvimento e que a gente acredita no potencial. Mas a gente precisa entender qual é a deficiência, o que é prioridade. Porque muitos pais, dependendo, quando é da faixa etária dos 7, 8 anos, é que a criança escreva seu nome. Quando que a criança vai aprender a ler e escrever? Mas, de repente, a criança não tem condição de ir no banheiro sozinha. E aí a gente tem que mostrar para a família que a prioridade é que ele tenha autonomia. Que é mais importante do que escrever o nome, é realmente ele saber ir ao banheiro sozinho, é se alimentar sozinho. E que tudo bem, ele vai aprender de uma outra maneira. Porque nós aqui, como mães, como pais, qual que é a nossa prioridade? O que a gente mais deseja na vida? Eu falo que o meu maior desejo é que a minha filha seja feliz. E eu penso que é esse o nosso maior desejo. Então, será que, para a criança, a maior felicidade é escrever o nome? A gente precisa começar a mudar o olhar. E aí a gente fica com aquela questão, não vou falar sobre a deficiência, vou falar que ele é especial. E aí, é especial, é especial, é especial. Todos nós somos especiais. Por que que o outro é especial? Eu também sou especial. Todos nós somos. O que a criança tem é uma deficiência e uma maneira diferente de aprender. Simples assim. Porque ele vai aprender de uma maneira diferente. E é interessante que, muitas vezes, eu falo que eu tive a oportunidade de crescer com a minha irmã. E a minha filha, ela vai me autorizar. Eu sempre falei para minha filha assim, porque as duas, tia e sobrinha, mas é como se fosse irmã, mais nova e mais velha, né? Brinca, briga. E aí, a minha irmã sempre teve cabelão, né? E aí eu sempre gostei de arrumar o cabelo dela. E a minha filha estava crescendo, aí isso já faz uns 5 anos. E a minha irmã falou, e assim, a minha filha começou a ficar brava. Você é minha mãe, você arruma o meu cabelo. A minha avó é mãe dela, que arruma o cabelo dela. Não quero você mais arrumando o cabelo da minha tia. Aí eu disse para ela assim, Sofia, mas sua avó está com dor no braço. Está com dor no braço, não consegue. Não importa. Você é minha mãe, ela é mãe dela. E aí, sempre a gente chegava de final de semana, dava problema. E eu comecei a combinar com a minha irmã. O dia que eu vier arrumar o seu cabelo, a gente entra no banheiro, arruma o cabelo, disfarça e ela não vai perceber. Aí teve um dia que a gente pegou, estava lá no banheiro, né, arrumou o cabelo, aí eu disfarcei e ela falou assim, você me enganou, você estava arrumando o cabelo da minha tia. E aí a gente começou, e ela começou a ficar muito brava.
E eu sempre falei para a Sofia assim, sua tia tem paralisia cerebral, desde pequeno. E nem... Aí, nesse dia, como assim, a coisa fugiu do controle. Fugiu do controle. E a Sofia ficou muito brava. E aí, me deu uns 5 minutos, eu peguei e segurei o braço da Sofia, porque o lado mais comprometido da minha irmã é o esquerdo. E aí, eu peguei e segurei, assim, na altura, falei assim, agora amarra seu cabelo, eu quero que você faça um rabo bem alto. E ela não conseguia. Amarra o seu cabelo, Sofia, faz um rabo bem alto. E ela não conseguia. Aí, eu peguei e segurei aqui. Falei, agora corre, bem rápido. E ela não conseguia. Corre, Sofia. Ela não conseguia. Aí eu falei assim, é isso que a sua tia tem. Ela virou para mim, na inocência de criança, e falou assim, por que ela não volta para a escola, então? Eu falei, ela já passou pela escola. Ah, mas ela que faça alguma coisa para ela aprender. Eu falei, não, é essa a condição da deficiência. Aí ela virou para mim e falou assim, você sempre disse que ela tinha paralisia cerebral. Eu não sabia que paralisia cerebral era isso. E aí eu entendi que para mim era muito natural, e para ela também, porque ela não percebia as limitações da minha irmã. E estava tudo bem. Estava tudo bem até o momento, porque para a gente que convive, não tem diferença, é muito natural. Mas, em contrapartida, como é difícil falar sobre a deficiência. E o quanto, de repente, o nosso olhar, ou a gente pode contaminar muito, ou a gente pode simplificar muito. E a gente precisa sempre falar a verdade. Porque é só dessa maneira, falando sobre e falando a verdade, é que a minha irmã é muito bem resolvida. E eu falo que eu aprendo com ela sempre, sempre. Teve uma vez, me autoriza, tá? Um rapaz foi se engraçar com ela e ela disse assim, eu tenho deficiência física, não intelectual. Então, assim, ela sabe se posicionar na vida. Ela tem consciência. Eu falo que eu sou muito privilegiada. Muito do que eu sou, eu tenho muita gratidão pela mãe que eu tenho, pela família que eu tenho, pela irmã que eu tenho. Eu acredito na causa porque a minha irmã é a prova viva de que ela passou por uma escolarização comum, com poucos recursos, mas que todo mundo acolheu e teve empatia, teve um olhar. E a gente sempre falou sobre a deficiência, mas a deficiência nunca foi um impedimento para que ela fizesse tudo o que ela quisesse dentro das possibilidades. E a gente precisa mudar essa fala, porque quando eu acolhi as famílias, eu dizia assim, não vou falar para você que a escola é o espaço mais acolhedor, que não vai ter bullying, que não vai ter olhar indiferente, que vai faltar acolhida. Porque isso é fato, nem todo mundo está preparado. Mas a gente precisa falar com muita clareza sobre a deficiência para que a gente fortaleça as nossas crianças, para que a gente se fortaleça, para que a gente enfrente essas barreiras. Porque ainda é uma realidade. Ainda tem muito a ser feito. Mas o primeiro caminho é realmente falar sobre, nos fortalecermos e termos amor. Não existe receita. A gente sempre está nessa busca de melhores recursos, mas uma receita não existe, infelizmente. Dificuldades e possibilidades. No meio de todo esse processo, quando a gente fala de dificuldades e possibilidades, nem todas as escolas têm estrutura. A maior dificuldade hoje, que eu vejo, que também é difícil cobrar do professor, é o número de alunos. Isso é uma realidade. A gente deseja, porque a lei diz, a cada sala que tem um aluno com deficiência, dependendo do grau, pode-se ter um aluno a menos. Dependendo do grau, 2 a 3 alunos a menos. Mas a mesma lei que fala sobre essa questão de direitos diz que a educação é direito de todos. Então, se de repente a gente tem um número máximo de alunos na sala, a gente pode tirar? Não.
Então, assim, são várias e inúmeras as dificuldades. Mas quais são as possibilidades? Dentro da possibilidade, aqui a imagem mostra que são crianças de tamanhos diferentes e todas com o mesmo suporte. O que a gente precisa entender é que o mesmo suporte não cabe para todas, mas que, de repente, o recurso mínimo faz toda a diferença. Então, a minha mãe me ensinou desde muito pequena que nenhuma mãe ama mais um filho do que o outro, mas ela acolhe o filho que mais precisa. Então, desde muito pequena, minha mãe sempre me ensinou isso. Não é que eu não te dê atenção, mas nesse momento a sua irmã precisa mais. E na sala de aula, muitas vezes, é essa a questão. Aquela criança precisa mais. Mas a gente precisa trabalhar no coletivo que todos são importantes. E, de repente, aquela criança que tem deficiência, não que ela seja especial, mas ela precisa de um recurso e de uma atenção a mais. E isso faz a diferença. É essa conversa aberta, é essa questão de falar que existem dificuldades e possibilidades é que faz a diferença. Eu não me esqueço quando a minha filha estava na pré-escola e uma professora fez um trabalho. Todo mundo aqui já assistiu aquele filminho Divertidamente? É bem legal, né? Ele fala de todas as emoções e sentimentos. E ela estava na pré-escola e tinha um coleguinha na sala dela que tinha um autismo moderado. Então, ele não falava, ele era não oralizado, ele tinha o hábito de lamber o chão, ele tinha algumas questões. Então, ele lambia o chão, tudo ele punha na boca, tinha todas essas questões. E um dia a Sofia chegou para mim feliz que na sala dela tinha um amigo que era um pouco diferente. Mas a professora, com pouco recurso, desenhou na lousa um rostinho e disse assim: na cabeça de todas as crianças tem um monte de bolinha. A bolinha que faz falar, a bolinha que faz sentir o gosto das coisas, a bolinha que te ensina o que pode e o que não pode. Então, ela desenhou um rostinho da criança cheia de bolinha, porque a criança tinha aprendido todas essas questões, o que podia, o que não podia, a questão das regrinhas, a questão da aprendizagem, enfim. E o rostinho da outra criança tinha só uma bolinha. Então, ela disse assim: olha, ainda não nasceu as outras bolinhas na cabeça do seu amiguinho. E por isso que ele precisa da ajuda de todo mundo para nascer as outras bolinhas. Porque assim ele vai aprender que não pode lamber o chão, ele vai aprender que não pode levar tudo na boca, ele vai aprender as cores, ele vai aprender muitas coisas. Passaram alguns dias. A Sofia chegou em casa vibrando, que tinha nascido uma bolinha na cabeça do amigo, porque ele tinha aprendido uma cor. Então, de uma maneira muito simples, a professora conseguiu explicar que ele tinha uma maneira diferente de aprender e que precisava da ajuda de todos os coleguinhas para aprender junto. Então, é possível? É possível, com pouco recurso. Dicas importantes. Qual é a premissa primordial? O amor. Nessa lista de quais dicas importantes para que realmente a inclusão aconteça de fato, amor, acolhida, comunicação, rotina, educação, ajuda profissional, suporte para a família e atendimento especializado para a criança. O que eu preciso dizer para vocês? Problemas existem inúmeros. Barreiras, dificuldades, medos, angústias. Existem aí muitas informações nos YouTube da vida, aqueles que são fake news, aqueles que são de fatos. O que a gente não pode esquecer é que toda pessoa com deficiência, ela não porta uma deficiência, ela é uma pessoa. E toda pessoa quer ser amada, toda pessoa quer ser acolhida. E qual é a maior dificuldade hoje das pessoas com deficiência?
principalmente a pessoa que não é oralizada, é a comunicação. Vocês algum dia ficaram com dor de garganta e ficaram sem poder falar? Qual é a sensação de não poder falar? Ou pior, além de não poder falar, é o outro não te entender. Qual é a sensação? Não é uma sensação de impotência, frustração? Então, além dessas duas questões fundamentais, que é o amor e a acolhida, toda pessoa precisa de comunicação. A pessoa que não se comunica ou não consegue se fazer entender e ser entendida, na questão da comunicação, principalmente a criança, ela vai gritar, ela vai fazer birra, ela vai se jogar, porque ela não consegue se fazer entender e ser entendida. O primordial de tudo está na comunicação. O bebê, desde muito pequeno, a gente consegue entender ou compreender o choro da dor, o choro da fome, porque o choro é uma maneira de comunicação. Então, a criança também, quando ela não consegue se comunicar, ela chora. A birra, o choro, também é uma forma de comunicação. Ela está querendo dizer que alguma coisa não está indo bem, só que ela não sabe como. Por isso que a gente precisa entender ou criar caminhos de comunicação. De tudo, o primordial, o primeiro passo é a comunicação. Pode passar, por favor? Então, volta um pouquinho. Quais os tipos de comunicação que existem? Caseira, porque quando a gente pensa, logo o nosso bebê, a gente entende o choro. Não entendemos o choro? A criança que ainda não fala, ela vai se comunicar de alguma forma, não vai? Então, existe a comunicação caseira, a comunicação aumentativa, a comunicação alternativa. A comunicação aumentativa e a comunicação alternativa são para crianças, principalmente, serve para todas as crianças que ainda não são oralizadas. Mas a criança com autismo, que ela pode, de repente, falar em alguns momentos, mas ela tem a questão de momentos, ou ela tem uma fala não funcional, a gente trabalha a questão da comunicação aumentativa, que é aumentar o repertório, aumentar o vocabulário da criança. E tem a comunicação alternativa. Qual é a diferença da comunicação alternativa e da comunicação aumentativa? A alternativa, a gente usa pranchas com figuras, só que a gente precisa de um treino maior. Tá? Existem cursos para comunicação alternativa, e a gente precisa entender que muitos pais, quando a criança está com atraso na fala, a gente tem pais resistentes a esses dois tipos de comunicação, porque tem pessoas que pensam que isso vai impedir a criança de falar, e muito pelo contrário, é um processo de transição para incentivar a fala. Tá? Então, quando for sugerido comunicação aumentativa ou alternativa, precisa entender que é um recurso importante para se chegar à fala. A comunicação alternativa, existe um curso muito específico, mas os recursos do aumentativo e da alternativa são basicamente o mesmo. Só que o aumentativo a gente consegue trabalhar de uma maneira mais simplificada. Eu vou mostrar depois nos outros slides. E a questão da Libras, para quem não tem a questão da fala, e o Braille, para quem tem a questão visual. Então, vou mostrar alguns exemplos da questão dessas comunicações que eu estou dizendo. A caseira. A criança, quando aponta, quando traz o objeto, quando te leva, ou quando você, dentro do seu lar, você cria uma comunicação com seu filho. Essa é a comunicação caseira. É o meio que você criou para comunicar com o seu filho. O que a gente precisa entender? Que, independente do tipo de comunicação, precisa ser estabelecido uma comunicação. Porque, para a criança, é muito frustrante quando ela tenta se comunicar
e ela não é compreendida. Então, às vezes, a gente fica acreditando que a criança ela não está entendendo. Não, a gente precisa entender os momentos que ela está tentando se comunicar e, às vezes, ela não é compreendida. O que a gente precisa é criar alternativas de comunicação. Tá? Porque, em algum momento, ela vai expressar intencionalidade em se comunicar. Talvez não adequadamente, às vezes com a birra, com o choro, se jogar, ela está tentando. Não da maneira adequada, mas ela está tentando. E a gente precisa ficar atenta a esses sinais. É de tentar não perder a paciência nesse momento e calma, o que você quer? Calma, ou acalmar a criança e tentar estabelecer ali uma relação de entender o que ela está querendo, ou mostrar outro meio de comunicação, que aquele meio não é adequado. Porque, às vezes, um comportamento, a criança, de repente, na birra, ela consegue alguma coisa. E ela vai entender que aquele comportamento é adequado, e que aquele meio de comunicação funciona. Então, ela vai ficar repetindo aquela birra para conseguir o que ela quer. Pode passar, por favor? Essa é uma prancha de comunicação alternativa, que são quando a criança não é oralizada, ela tem um atraso na fala, ou ela tem um diagnóstico mesmo, e aí a gente apresenta essas figurinhas para que a gente comece a se comunicar. Então, geralmente, a prancha, tem a prancha, que aí a gente começa a apresentar, né, o sinal do oi, eu quero bolo, e a gente vai mostrando a figura, associando com a rotina, e depois, na questão da comunicação alternativa, há um treino para nós e há um treino para a criança. E aí você faz uma prancha e a criança troca com você a figura, porque ela vai se comunicando através dessa figura para dizer o que ela quer. Inicialmente com palavras, depois tem construção de frases. É tudo um processo. Qual a diferença, então, dessa alternativa e da aumentativa? A alternativa, a gente precisa de um curso específico, tá? Porque tem todo o passo a passo do processo. Eu não tenho condições de fazer esse curso, porque, geralmente, não é um curso barato, e é todo um processo. Mas, então, vou tentar a comunicação aumentativa. Como essa comunicação aumentativa? Eu já tenho um tipo de comunicação com a minha criança, uma comunicação caseira. Então, a criança demonstra a intencionalidade em se comunicar, eu consigo estabelecer uma comunicação, mas eu quero aumentar esse repertório e incentivar a fala. Então, eu pego algumas figuras e eu faço associação. Então, eu sei de quais os alimentos que o meu filho gosta. E ele não fala, ele só aponta. Então, eu vou começar a estimular. Eu sei que ele gosta do bolo, da maçã. Então, eu vou ter lá a figura do bolo e da maçã. Então, no momento que ele quiser o bolo, ao invés dele me levar para eu pegar o bolo para ele, ou ele apontar, eu vou mostrar a figura, associou que aquela figura é do bolo, e quando ele quiser o bolo, ele vai me mostrar a fichinha do bolo. Então, eu não vou mais aceitar essa comunicação de apontar ou me levar até. Ele vai ter que me apresentar a ficha. Então você quer o bolo. E aí a gente reforça com a fala. É o bolo que você quer? Bolo. Vai lá e pega o bolo. E aí a gente começa a fazer essa transição, né, da caseira para essa aumentativa, e eu vou incentivando o repertório. Então, todo esse objetivo é que, com a imagem, ele está se comunicando. E a gente está fortalecendo a questão da fala. Então, o processo é que vai chegar um momento que ele vai cansar de te mostrar aquela fichinha e ele vai falar o bolo, se ele não tiver nenhum problema, né, na questão dos aparatos vocais. Vai chegar um momento que ele vai, cansei de mostrar a figurinha, eu vou querer falar o bolo, que é mais fácil do que... Então, o objetivo é ampliar o repertório e realmente, de uma outra maneira, estimular a fala. E aí o Libras, né, que é a linguagem de sinais, e o Braille para quem tem a questão visual.
E qual outra questão importante? As crianças hoje, que a gente vê com maior dificuldade, a questão dos limites, a questão das regras, a questão de uma rotina. A rotina faz toda a diferença na vida de uma criança. Quando a gente vê a questão do limite, a gente entende que muitas das questões do comportamento da criança é a falta de uma rotina estabelecida. Então, quando a criança está com muita dificuldade, ou para ela realmente, e é nessa falta de rotina da casa que ela vai ter muita dificuldade da rotina na escola. Então, a gente precisa estabelecer, porque se a criança cada vez mais dorme mais tarde, ela não tem uma rotina para dormir, para se alimentar, ela fica cada vez mais com falta de limite. E muitas vezes são essas questões que interferem diretamente no desenvolvimento e no comportamento. Por isso que a gente precisa de uma rotina. Se estar com muita dificuldade, estabeleça uma rotina visual, porque a gente fala, mas eu falo. Então, tire foto da rotina e apresente, olha, hoje nós vamos acordar, tomar café, você vai lavar as mãos, escovar os dentes, né, tem que secar a mão, tem que tomar banho. Então, apresente uma rotina visual, faz toda a diferença. É importante, ou seja, com figuras ilustrativas, ou tire foto e coloque ali no campo da visão, apresentando toda a rotina. Todas essas questões são importantes para o desenvolvimento, porque só há realmente, a gente fica às vezes desesperado, o que fazer, são essas questões básicas que vai auxiliar em todo o desenvolvimento da criança, são as premissas para o desenvolvimento. E agora eu queria propor para vocês uma dinâmica. Eu pensei ela em duas possibilidades, mas como o objetivo aqui é falar de inclusão, a gente vai pensar em todas as possibilidades, por isso, então, intencionalmente, eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Imagine que eu estou entregando uma bexiga. Vocês estão recebendo essa bexiga. Escolham a cor dessa bexiga. Agora, vocês vão colocar dentro dessa bexiga todas as angústias. Comece a soprar nessa bexiga todas as angústias, todos os medos, todas as dores, todas as frustrações, momentos de raiva, tudo que vier à mente, aquilo que não te faz bem, mas que estava dentro do seu coração. Coloque nessa bexiga. Enche o peito de ar e coloque todo esse ar dentro da sua bexiga. Assopra. Assopra para essa bexiga todo o seu medo, toda a sua frustração, toda a sua angústia. Agora estoure essa bexiga com toda a sua força, a força das suas mãos. A bexiga se esvaziou. Agora respire tranquilamente. Mas inale todo o amor que vem de Deus. Inale toda a gratidão. Inale toda a esperança. Porque Deus é amor. Ele é esperança. Agradeça. Agradeça pela vida. Agradeça. Agradeça por tudo. Agradeça pela vida. Vagarosamente abra os seus olhos. E não esqueça, você é muito especial. Tudo isso para dizer que a vida é feita de expectativas, mas nós vivemos uma realidade.
É cheio de expectativas, a gente cria expectativa, a gente passa por frustrações e a gente vive uma realidade. Mas depende do olhar. Eu trouxe aqui algumas pessoas bastante conhecidas, não estão vivas, né? Beethoven. Beethoven, ele é referência na música clássica. Mas quando ele estava no auge da sua carreira, ele perdeu a sua audição. Mesmo assim, ele não deixou de compor e nem de tocar. Porque ele estava vivo, cheio de expectativas, cheio de possibilidades. Ele conseguiu continuar tocando e compondo, mesmo sem audição. Porque ele usou outro recurso. Ele usou a sensação. Então, através das batidas, tanto do pé quanto da mão, ele continuou compondo e tocando. Christian Brown, ele nasceu com paralisia cerebral, ele era todo enrijecido e ele só tinha mobilidade, ele falava pouco, mas ele tinha mobilidade no pé esquerdo. Ele teve uma vida bem difícil, mas ele via muitas possibilidades. Tem até o filme sobre ele, que é referente à obra dele. Ele fez uma autobiografia, chamada Meu Pé Esquerdo, porque a mãe dele acreditava nele. Enquanto todo mundo pensava que ele não tinha condições de aprender, a mãe dele correu atrás de todos os recursos possíveis e imagináveis. E ele se tornou um escritor renomado. Por isso, ele fez a biografia, O Meu Pé Esquerdo, que se tornou um livro. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês alguém bem próximo, que é o Daniel Dias, que a deficiência física não impediu ele de ser um grande medalhista, pai de família, e aí trazer grandes medalhas para nós. E assim como ele, pode passar, nós temos aí 10 modelos com síndrome de Down, temos atrizes que seguem a sua vida, porque não foi focado na deficiência, mas no potencial. Aqui eu trouxe o Matheus Moreira. Eu acompanho várias pessoas com deficiência e comunidades, e o Matheus Moreira, para mim, é uma referência. Ele teve paralisia infantil, então ele é cadeirante, mas ele ama todos os esportes, e ele é medalhista. Ele anda de skate, ele joga basquete, ele faz musculação, tudo que você imaginar, esse menino faz. Ele tem 22 anos, em 2019 ele foi o Miss Cadeirante, porque ele é super vaidoso, e na página no Instagram dele ele traz muitas coisas das baladas que ele vai, enfim, ele não tem problema nenhum, ele não leva uma vida fácil, porque ele faz uso de sonda, toma muita medicação, mas ele é super, eu fico até envergonhada, porque ele é tão ativo, ele faz tanta musculação, a gente fica tão pensando, né, quero fazer uma caminhada, ele faz tudo e mais um pouco. Então, assim, o Matheus Moreira, ele é uma grande referência. E aí vem o Nicolas Brito, que eu gosto muito. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é um ser humano. O Nicolas Brito, ele é filho de uma neurocientista, e ele é um fotógrafo, e ele conta a história dele, ele super, né, ele tem uma fala super funcional hoje, ele dá várias lives, ele adora fotografar. Ele fez até o ensino médio, não quis ir para a faculdade por escolha dele, e a mãe dele respeitou, porque a mãe dele sempre disse, o meu desejo é que você seja feliz. E ele, até o começo da adolescência, quando criança, ele era não verbal, depois ele não tinha uma fala muito funcional, e ele tinha muita dificuldade na interação social. Hoje, ele é super ativista, ele conversa com todo mundo e ele fala. Então, assim, tudo por detrás, tanto do Matheus quanto de todas,
essas pessoas que são referência hoje, é porque teve uma família que amou, que apoiou, que acreditou e que fortaleceu. Não escondeu a deficiência, falou sobre a deficiência e fortaleceu para enfrentar as barreiras que a gente percorre aí no dia a dia. Então, eu quis trazer para vocês que existem problemas, mas existem possíveis soluções. Mas o que a gente não pode esquecer é que todos nós somos pessoas e que toda pessoa merece ser amada e respeitada. Para refletir, deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Este texto é um trecho é um poema do Mário Quintana, e eu penso que ele explica bem sobre as deficiências, que o mundo está muito deficiente. A gente fica buscando na patologia o que está realmente e esquece que a maior deficiência são essas questões. Colocar-se no lugar do outro faz do mundo um lugar de todos. E é isso que a gente precisa exercitar diariamente. Em meio às deficiências, as patológicas, porque aqui a gente estava falando anteriormente, era das deficiências patológicas e culturais, as quais convivemos nos dias atuais, se faz necessário refletir sobre o que realmente significa incluir, ouso a dizer. Incluir é respeitar a diversidade, reconhecer a singularidade, focar nas potencialidades, perceber-se como parte, estar aberto às mudanças, ser capaz de trabalhar com as adversidades e unir forças em prol de um mesmo objetivo. Que realmente a gente tenha esse olhar para a pessoa, olhar para o humano, para as pessoas que todos nós possuímos sonhos, desejos, medos. Todos nós, em alguma parte, em algum quesito da nossa vida, a gente tem as nossas limitações. Mas que a gente não deixe de acreditar. Que a gente enxergue no outro o potencial. Se Deus é amor, se nós somos amor, como não é possível a gente amar o outro como ele é? E como a gente não é capaz de respeitar o outro como ele é? E de enxergar no outro toda a potencialidade que ele tem para nos oferecer. Que a gente tenha esse olhar, que a gente tire a venda da contaminação e enxergue todo o potencial que todas as pessoas têm a nos oportunizar. E que a gente realmente seja propagador do amor, propagador da paz. Que a gente tenha essa empatia de incluir, sem precisar dizer que a gente está incluído. Porque somente quando a gente fizer esse exercício de amor, de respeito, a gente não vai mais precisar falar de inclusão. A gente vai efetivamente incluir. E para isso eu quero finalizar passando um videozinho. Já pensou se você tivesse que fechar
sonhos, medos. Somos iguais. Você, eu, diferentemente iguais. Sem música, sem racismo, sem essas coisas. Eu não vou lembrar, ninguém é diferente, então não vai ser. Choramos e também damos boas risadas. Somos pensativos e também muito comunicativos. Somos recheados de planos, metas, que buscamos dia após dia. Somos por dentro e por fora. Nem sempre se enxerga a luz do dia ao sair de casa pela manhã. Mas o vento que toca seu rosto e brinca com seus cabelos, é incrível. Existe sempre um modo melhor de enxergar a vida. Se você ainda não enxergou, não fechou os olhos. Experimente. Muita gente precisa da sua ajuda. Eu só preciso do seu respeito. E se não for pedir muito, do seu carinho. Não nos faz diferente, somos todos iguais. Só para finalizar, eu gosto muito dessa frase do Rodrigo Alves. Ele é uma pessoa com autismo e ele enfatiza: eu te entendo, e quando eu não te entendo, eu te aceito, mas acima de todas as coisas, eu te respeito. Que a gente pratique o respeito e o amor diário. Gratidão pelo dia, pela noite de hoje. Deus abençoe grandemente. Pode vir aqui, Sá. A gente está muito feliz, viu, Carla, de ter recebido você, essa palestra. E a gente queria fazer uma oração por você. A gente pode orar por você? Eu queria chamar a pastora Simone aqui. Quero pedir para ela fazer essa oração por você. Pode vir aqui, Sá. Quero agradecer a todos vocês, né, que se disponibilizaram para aprender um pouquinho mais. Né? Quero fazer menção aqui de uma pessoa que eu amo muito, que é a professora Josi, minha amiga, está aqui. Né? Viu lá o convitinho, ela ama inclusão, pós-graduada, também falou, essa eu não perco. E ela veio, né? Seja bem-vinda, viu, Josi? E agradeço por cada um de vocês. Aqui é uma lembrancinha da nossa igreja e do Ministério Infantil para você, tá bom? E agora eu vou pedir para a pastora Simone fazer essa oração. Você pode estender a mão para cá, por favor? Vamos abençoar a vida dessa mulher que com certeza tem abençoado a vida de muitas pessoas. Tenho certeza disso. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua filha, Senhor.
pela disposição, pela disponibilidade, por tudo que ela viveu, por tudo que ela tem vivido, pelas suas experiências, pelos seus anos de estudo, Senhor, por tudo que ela tem derramado sobre as vidas, Senhor, das pessoas e hoje em nós também, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor continue, Senhor, dando todo o suporte, cobrindo a vida dela, Senhor, colocando ela em lugares mesmo, Senhor, de destaque, onde ela continue fazendo a diferença, Senhor, trazendo esse papel tão importante, Senhor, da inclusão, de entrarmos nesse mundo, Senhor, de realmente, Senhor, entendermos que somos todos iguais, Pai. Eu abençoo a vida da tua filha, eu abençoo a família dela, eu abençoo a sua casa, Senhor, eu abençoo a sua profissão, eu abençoo todas as áreas da sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja suprida em tudo. E nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, onde podemos aprender, Senhor, e sermos desafiados, Pai, a termos um olhar de amor e respeito, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada. Muito obrigada, viu, meu bem? Muito obrigada. Eu vou chamar o pastor Luciano aqui para finalizar, mas antes dele subir, queria compartilhar algo com vocês, até que foi o motivo, né, de eu pensar em trazer uma palestra de inclusão para a igreja, porque a igreja, ela precisa também incluir, porque não é só a escola, não é só a educação. A inclusão, ela precisa acontecer em todos os lugares. Ela precisa acontecer no teatro, ela precisa acontecer no shopping, ela precisa acontecer no estádio de futebol, mas ela também precisa acontecer dentro da igreja. E eu lembro que todos os dias no meu almoço, eu me tranco na sala da psicóloga. Ela até deixa a chave comigo. E aí eu sempre fico lendo, ou eu escuto alguma coisa na hora do meu almoço, e eu estava tendo uma matéria de Libras. E ali, estudando aquela matéria, e eu lembro que, falando ali das problemáticas que a sociedade, que a comunidade surda e muda enfrenta diante da sociedade, e eu, por um momento, eu fechei os meus olhos e eu pensei assim, se uma pessoa chegar agora dentro da igreja, o que ela vai aprender? E eu lembro que eu mandei mensagem para o Tiago, eu falei assim, e eu chorei naquele dia, eu falei assim, Senhor, se hoje uma pessoa, né, com deficiência auditiva, chega ali na igreja, como ela vai poder ouvir o teu evangelho? Eu lembro que eu chorei ali, e eu falei para o Senhor, Senhor, levanta no meio da igreja um povo que vai fazer a diferença, que vai incluir as pessoas. Levanta pessoas, sabe, com vontade de fazer a diferença, de fazer cursos, de fazer faculdades, de estudar, mas de se colocar ali para defender essa causa. E por isso eu sou grata, viu, Carla, pelo seu sim. Quando eu estava todo com medo de falar com ela, Aline, vai lá, manda mensagem, manda mensagem. Aí eu mandei, ela aceitou na mesma hora, e eu sei que isso é o início daquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa igreja, porque essa igreja, ela vai ser uma igreja que respeita, que ama, que tem empatia e que inclui pessoas com deficiência, amém? Eu queria chamar aqui o pastor Luciano para encerrar essa palestra, amém? Eu queria que você aplaudisse bem forte a Deus por esse dia, por essa noite. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, gente, para encerrar. Parabéns, pastora Vânia, pela iniciativa. E eu tenho certeza que se Deus está conduzindo a igreja para essa direção, é porque nós estamos indo para esse caminho, para receber muita gente. E como foi dito aqui, né, muito bem explicado aqui pela professora, né? Orientadora. E nós como igreja precisamos estar preparados para isso, porque aquela mentalidade de segregar quem é diferente não cabe para nós, né? A gente tem que incluir. Então é isso que a gente vai fazer em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite por tudo que ouvimos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está iluminando nossa mente, o nosso entendimento está sendo aberto, meu Pai, para essa temática tão especial, Senhor, meu Pai, para os dias atuais. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor capacite, que o Senhor possa levantar
homens e mulheres, no nosso contexto de igreja aqui, Senhor, meu Pai, que vão estar preparados para receber, para incluir todas as pessoas que chegarem nesse ambiente, Pai. Nós oramos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus por essa noite. Eu sei que será a primeira de muitas, nós vamos nos capacitando, Senhor, meu Pai, para grandes dias que virão em nome de Jesus, para a glória de Deus, Senhor. Amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Deus abençoe a pastora. Não vai embora sem dar um abraço aí, pelo menos umas 10 pessoas. E dizer, não perca o culto domingo. Amanhã tem culto, tá bom?